Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía lentamente nas janelas da pequena casa de tijolos vermelhos, situada no final de uma rua tranquila em Grand Rapids, em Michigan. Lá dentro, tudo parecia congelado no tempo. O relógio de parede tic-taqueava fracamente, a velha poltrona de couro ainda tinha a forma de um corpo que nunca mais se sentaria nela. E o ar tinha aquele cheiro amargo de poeira e lembranças. Margaret Lewis, de 58 anos, assistia à televisão distraidamente, sem realmente prestar atenção ao que acontecia na tela. Ao seu redor, a desordem havia se instalado, revistas empilhadas, xícaras meio vazias, um cobertor enrolado no chão. Ela não tinha forças para arrumar a casa há muito tempo. Não desde que David, seu marido, a deixara, já fazia 3 anos. Ele morreu de um ataque cardíaco fulminante numa manhã de fevereiro, enquanto preparava café. Um ruído abafado, um grito, depois silêncio. Desde então o silêncio nunca mais a abandonou. Margaret, antes tão vivaz, tão cheia de energia, havia mergulhado sem perceber num torpor lento e irreversível. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Ela acordava tarde, comia sem apetite e voltava direto para a cama. Sua casa, outrora repleta de vida, agora não passava de um mausoléu de memórias. Seus amigos pararam de ligar. Os vizinhos, inicialmente preocupados, acabaram por desviar o olhar. E até mesmo Ethan, seu único filho, vinha cada vez menos. Naquela noite, porém, ele havia cruzado a soleira. Ele veio visitá-la como todos os domingos, disse ele, mas desta vez estava claramente sem saber o que fazer. Mãe, não podemos continuar assim. Ele disse isso assim que entrou, com o olhar percorrendo a sala. Margaret mal levantou a cabeça do sofá. E daí, Ethan? E olhe para você. Olhe para esta casa. Você passa os dias dormindo e comendo. Você não faz mais nada. Ela desviou o olhar, encarando a televisão como se buscasse refúgio ali. Mas Ethan continuou, mais alto e com mais intensidade. Você só come e dorme, mãe. Papai nunca teria te reconhecido assim. As palavras ecoaram pela sala de estar como um trovão. Margaret sentiu uma dor aguda atravessar seu peito, mas permaneceu em silêncio. Suas mãos tremiam levemente. Ethan, percebendo a crueldade do que acabará de dizer, suspirou e passou a mão pelos cabelos. Não quero ser grosseiro, mas imploro que você acorde. Você não é mais a mulher que eu conhecia. Ele saiu de casa, deixando para trás uma mãe paralisada com o olhar perdido no vazio. A porta bateu com força e o silêncio caiu novamente como um cobertor frio. Naquela noite Margaret não conseguiu dormir. Ela permaneceu sentada na beira da cama, encarando a parede, ouvindo o tic-tac monótono do relógio. As palavras do filho não paravam de girar na sua cabeça. Você só precisa comer e dormir. Pela primeira vez desde a morte de David, ela sentiu uma raiva latente crescer dentro de si. Não contra Ethan, mas contra ela mesma. Contra essa versão de si mesma que se deixou morrer lentamente, sob o pretexto de que a vida tinha sido injusta. De manhã cedo, enquanto o sol nascia sobre os telhados molhados, Margaret levantou-se lentamente. Ela caminhou até o espelho no corredor. O que ela viu ali fez seu coração doer, um rosto cansado, inchado, quase estranho. Seus olhos, antes tão brilhantes, agora pareciam sem vida. Ela colocou a mão no vidro frio e murmurou. Ele estava certo. Foi a primeira vez em anos que ela pronunciou essas palavras. E sem ainda o saber, esse foi o início de seu renascimento. Os dias que se seguiram foram cinzentos, idênticos, intermináveis. Margaret vagava pela casa como uma sombra, arrastando seus chinelos pelo piso de parquete gasto. Ela ainda sentia aquele gosto amargo no fundo da boca, um gosto de arrependimento misturado com vergonha. As palavras de seu filho, você só precisa comer e dormir, ficava martelando em sua cabeça como um refrão doloroso do qual ela não conseguia se livrar. Às vezes ela tentava convencer a si mesma de que tudo estava bem. Ela ligou a televisão para silenciar o silêncio. Mas até mesmo o som das vozes alegres dos apresentadores parecia zombar dela. Cada som, cada luz, lembrava-lhe que vivia mecanicamente, sem propósito, sem sabor. De manhã, ela permanecia deitada na cama muito tempo depois do nascer do sol. Ela observou a poeira dançar nos raios de sol que atravessavam as cortinas, pensando que poderia se levantar, mas que o faria em 5 minutos. Então, aqueles 5 minutos se transformaram em horas. Ao meio-dia, ela se obrigava a engolir uma tigela de cereal, às vezes pão seco. À tarde, ela adormecia no sofá, com seu gato ao lado. Milo se aconchegou contra as pernas dele.
Ela acordava ao entardecer, confusa, perdida, com o coração pesado pela sensação de ter perdido mais um dia. Mas o que ela não disse, o que ela nem sequer admitiu para si mesma foi o medo. Um medo imenso, silencioso e paralisante. O medo de começar a viver novamente. Porque viver era arriscar sofrer novamente. E ela já não tinha forças. Certa noite, enquanto guardava mecanicamente alguns pratos, Margaret encontrou uma fotografia antiga encaixada entre 2 livros de receitas. Na foto, ela estava rindo, coberta de farinha, usando um gorro branco e segurando um pão dourado nas mãos. Atrás dela, David ergueu os braços triunfantemente, como se tivesse acabado de vencer uma batalha. Então ela se lembrou, naquele dia eles haviam organizado um bazar beneficente para as crianças da igreja. David brincou dizendo, minha esposa faz o melhor pão de Michigan, e desafiou qualquer um a dizer o contrário. Todos estavam rindo. Todos o adoravam. Margaret sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela não perdeu apenas David, perdeu a si mesma. No dia seguinte, ela finalmente abriu as cortinas da sala de estar. A luz da manhã a cegou. Fazia tanto tempo que ela não via o sol que sua pele parecia estranha ao calor. Ela foi até a cozinha e encheu uma jarra com água. Ao colocá-lo sobre a mesa, ela percebeu algo estranho. O silêncio já não era o mesmo. Já não era sufocante, mas sim repleto de possibilidades. Como se algo, em algum lugar, estivesse esperando que ela fizesse um movimento. Ela sentou-se, pegou um caderno velho de uma gaveta e com uma caligrafia hesitante, escreveu 3 palavras. Mude alguma coisa. Hoje, ela ainda não sabia o que, mas, no fundo do seu ser, uma semente tinha acabado de ser plantada. Naquela noite, ao deitar-se, Margaret sentiu uma espécie de paz frágil. Não a paz da renúncia, mas a de uma vigília antes da partida. Ela colocou a foto dela com David na mesa de cabeceira. Na escuridão, ela sussurrou. Você ainda está me olhando, não é? Então, pela primeira vez em meses, ela fechou os olhos sem lágrimas. Na manhã seguinte, Margaret acordou mais cedo do que o habitual. O céu estava limpo, com algumas nuvens leves entreabertas. Uma brisa fresca entrava pela janela semiaberta. Ela permaneceu sentada na beira da cama hesitante. O mundo lá fora a assustava. Ela não tinha saído de casa por quase 2 semanas. Mas algo, aquele pequeno sussurro interior que começara no dia anterior, não a deixava em paz. Ela se levantou devagar, vestiu um casaco cinza velho e um cachecol tricotado por David, e saiu sem olhar para trás. O vento de novembro chicoteou suas bochechas. As ruas de Grand Rapids estavam tranquilas a essa hora da manhã. Ela caminhava sem um propósito específico, seguindo o som distante dos pássaros, o farfalhar das folhas sob seus pés. A cada passo, ela sentia seu coração bater um pouco mais rápido, não apenas por cansaço, mas também por emoção. Já fazia tanto tempo que ela não sentia a cidade ganhar vida ao seu redor. Carros passavam, crianças riam a caminho da escola, um cachorro puxava a coleira. Tudo parecia estranho, e ao mesmo tempo profundamente familiar. Ela finalmente chegou ao Riverside Park, aquele grande espaço que ela e David tanto amavam. Eles costumavam fazer piqueniques ali aos domingos, sentados no mesmo banco de frente para o lago. O banco ainda estava lá. Um pouco enferrujado, um pouco bambo, mas fiel. Ela sentou-se sem fôlego com o coração ao mesmo tempo pesado e leve. A água do lago refletia o céu, e o cheiro de pão fresco de um food truck pairava no ar. Era como se a vida delicadamente lhe sussurrasse, você ainda está aqui. Ao lado dela, uma senhora idosa tricotava em silêncio. Longos cabelos prateados espreitavam por baixo de seu boné azul, e seu rosto exibia as rugas serenas de alguém que viveu uma vida longa. Que bela manhã, não é? Disse a mulher sem levantar o olhar. Sim, faz muito tempo que não vejo uma tão bonita. Margaret respondeu com um sorriso tímido. Eles permaneceram em silêncio por um momento, acalmados pelo som do vento e pelo murmúrio da água. Então, a tricoteira virou a cabeça em sua direção. Eu costumo te ver de longe. Você vem passear sozinha? Margaret hesitou, depois deu de ombros. Esta é a primeira vez em muito tempo. Ah, a mulher fez isso com delicadeza. Então você está voltando à vida. Margaret franziu a testa, um pouco surpresa. Retornar à vida? Sim. Muitas pessoas respiram sem realmente viver. Eu também passei por isso. Depois que meu marido morreu, fiquei em casa por meses. Então, um dia peguei meu tricô e sentei aqui. Desde então venho todas as manhãs. Não é o mundo que nos salva, minha querida. É o primeiro passo que ousamos dar em direção a ele. Margaret sentiu os olhos começarem a lacrimejar. Essas palavras simples, ditas em voz calma, penetraram suas defesas como uma flecha. Ela sentiu lentamente sem conseguir responder.
Ao voltar para casa, ela se sentiu transformada. Não completamente. Mas algo havia mudado. Ela acendeu uma vela sobre a mesa e pegou o caderno que havia começado no dia anterior. Abaixo das palavras "mude alguma coisa". Hoje, ela acrescentou uma nova linha. Caminhe todos os dias, mesmo que seja apenas até o banco do parque. Depois, mais abaixo, quase como uma promessa: não vou mais esperar que a vida bata à minha porta. Naquela noite, Ethan ligou para ele. Sua voz estava apressada, como sempre. Oi mãe, tudo bem? Sim, Ethan. Eu saí hoje. Saída? Onde? No parque. Eu estava caminhando e conversei com alguém. Uma senhora muito simpática. Houve silêncio do outro lado da linha, seguido por um suspiro de alívio. Que bom, mãe. É um bom começo. Ela sorriu. Ele não fazia ideia do quanto aquele pequeno passo significava para ela. Naquela noite, Margaret dormiu em paz. Em seu sonho, ela viu David sorrindo para ela do banco do parque, com o vento brincando em seus cabelos. E pela primeira vez em anos, ela sentiu que a vida suavemente havia recomeçado. Nos dias seguintes, Margaret cumpriu sua promessa. Todas as manhãs, ela vestia seu casaco cinza, enrolava o cachecol no pescoço e caminhava até o parque. No início, eram apenas 10 minutos, depois 15. Sua respiração tornou-se mais constante, seus passos mais seguros. Toda vez que ela cruzava o caminho da velha tricoteira, a senhora Jenkins, ela havia aprendido. Eles trocaram algumas palavras, às vezes apenas um sorriso. Não era muita coisa, mas era ponto a primeira conversa sincera que ela já tinha meses. Ela começou a notar coisas que já não via. O cheiro de pão fresco vindo da padaria da esquina, os pássaros cantando de manhã cedo, os reflexos dourados do sol nas folhas caídas. A vida não havia mudado. Mas sim, ela faz. Certa manhã, voltando para a casa do parque, Margaret passou pela padaria Bakershaven, na qual não entrava desde a morte de David. Era ali que eles vinham comprar croissants todos os domingos. O aroma quente de pão fresco a fez parar. Sem pensar muito, ela empurrou a porta. Olá, Margaret. Quanto tempo! Exclamou João, o padeiro, um homem jovial com um avental coberto de farinha. Ela hesitou, surpresa por ele se lembrar dela. Sim, eu tinha desaparecido um pouco. Ela disse com um sorriso constrangido. Eu já suspeitava disso. Mas você tinha um talento especial para fazer bolos maravilhosos, não é? Lembro-me da competição de 2012, quando sua torta de limão roubou a cena de todos. Margaret soltou uma risadinha, uma risada que não ouvia da própria boca há anos. Ela ficou conversando por alguns minutos, depois comprou um pão fresco antes de ir para casa. Ao chegar em casa, ela colocou o pão sobre a mesa, olhou fixamente para a cozinha e murmurou: e se eu voltasse a cozinhar, só para ver o que aconteceria? Ela trouxe os utensílios antigos, o avental azul de David e um livro de receitas empoeirado que eles haviam escrito juntos, nossos mimos de domingo. Cada página trazia uma mancha, uma risada, uma lembrança. Seus dedos tremiam enquanto ela acariciava as anotações do marido. Nunca se esqueça, cozinhar é amar de uma maneira diferente. Ela começou timidamente, um simples bolo de baunilha. A primeira tentativa foi um desastre, ficou cozida demais, seca demais. Mas ela recomeçou. Por outro lado. E logo, a casa se enche de um aroma esquecido, o aroma da vida. No dia seguinte, ela fez uma torta de maçã. Depois, alguns biscoitos. Ela riu sozinha, com o rosto coberto de farinha e as mãos tremendo de felicidade. Cada receita bem-sucedida era uma vitória contra a letargia, um passo em direção à mulher que ela fora. Quando Ethan apareceu numa tarde de sábado, parou abruptamente na soleira da cozinha. Sua mãe, em pé em frente ao forno, com um avental florido na cintura, cantarolava baixinho uma canção antiga. Ele a olhou por um instante, comovido. Mãe? O que você está fazendo? Margaret se virou, com um sorriso genuíno nos lábios. Estou me preparando para a vida, meu filho. Ele riu, pensando que era uma brincadeira, mas seu riso se dissipou ao ver a seriedade e o brilho em seus olhos. A mulher devastada que ele havia deixado algumas semanas antes parecia ter despertado. Naquela noite, depois que Ethan saiu, Margaret sentou-se à mesa com um caderno novo à sua frente. Ela escreveu no topo da página: sonhos adiados. Abrir minha própria padaria. Fazendo alguém sorrir novamente graças aos meus bolos. Viver de verdade. Asterisco asterisco. Ela fechou o caderno e ficou olhando fixamente para a chama de uma vela. Ela ainda não tinha um plano, nem meios para alcançá-lo, mas pela primeira vez em 3 anos, ela tinha um objetivo. E no silêncio reconfortante da noite, ela quase ouviu a voz de David sussurrando para ela. Viu, Maggie? Você finalmente está voltando para casa.
Ela sorriu de olhos fechados com o coração batendo forte. O despertar havia começado. 3 meses depois, o pequeno e tranquilo bairro de Grand Rapids estava apresentando um nível de atividade incomum. Uma antiga loja, abandonada há anos, acabava de reabrir. Acima da porta recém-pintada, uma placa simples, escrita à mão. Padaria da Margie, o sabor da coragem. Os transeuntes paravam, intrigados pelo doce aroma de pão quente e canela que emanava dali. E atrás do balcão, com um avental florido na cintura, estava Margaret Lewis, com as bochechas rosadas pelo calor do forno e o olhar tão brilhante como sempre. Tudo começou de forma modesta. Com um forno velho de segunda mão, o empréstimo que o banco inicialmente lhe recusou e muita ajuda da senhora Jenkins, a tricoteira do parque que se tornou sua amiga. Ethan havia lhe emprestado algum dinheiro, inicialmente com relutância, convencido de que se tratava de um capricho passageiro. Mas desta vez, Margaret não deu mais ouvidos às dúvidas, nem as suas, nem as dos outros. Os primeiros dias foram difíceis. Poucos clientes. Muitos erros. Mas todas as manhãs, ela se levantava às 4 da manhã, preparava sua massa, decorava a vitrine da loja e sorria para qualquer pessoa que entrasse pela porta. Com o tempo, os moradores locais se afeiçoaram a essa mulher de sorriso radiante, bolos com sabor de infância e coragem silenciosa. Numa manhã de sábado, enquanto ela tirava croissants do forno, Ethan entrou. Ele estava de terno, voltando do escritório, e ficou paralisado na soleira da porta. Havia pessoas lá, crianças rindo ao redor de um chocolate quente, um senhor lendo o jornal enquanto saboreava um brioche, 2 estudantes conversando alegremente. A padaria fervilhava de vida. Margaret ergueu os olhos, viu e seu rosto iluminou-se. Ethan, vamos lá, vou deixar você provar minha nova receita, brioche de mel e baunilha. Mãe, é incrível. Ele murmurou comovido. Você fez tudo isso sozinho? Não estava completamente sozinha. Acho que tive uma pequena ajuda do céu. Ele aproximou-se do balcão, olhando em volta. As paredes claras, os arranjos de flores secas, a música suave ao fundo. Tudo exalava paz e ternura. Ele então a viu atender uma cliente idosa com um sorriso gentil, brincar com crianças e limpar uma mesa sem perder a sua gentileza. E de repente ele entendeu algo. Sua mãe não apenas redescobriu seu entusiasmo pela vida, como também o estava transmitindo aos outros. À noite, depois do horário de fechamento, Ethan ficou com ela para ajudá-la a arrumar a casa. O pôr do sol banhava a loja com uma luz dourada. Margaret sentou-se por um instante em uma cadeira, enxugando a testa. Ethan olhou para ela por um longo tempo, depois disse com a voz trêmula: Eu te julguei. Fui dura e injusta. Tinha medo de te perder e não sabia como te ajudar. Ela pegou na mão dele, sem raiva. Você não estava errado, Ethan. Suas palavras me magoaram, sim, mas me despertaram. Eu precisava de um choque. E foi você quem me deu esse choque. Ele baixou os olhos e se moveu. Ela acrescentou, com um sorriso terno nos lábios. Sabe, às vezes o amor assume formas que não entendemos de imediato. O seu me trouxe de volta à luz. Ethan a abraçou. Pela primeira vez em anos, eles choraram juntos, não de tristeza, mas de gratidão. Passaram-se semanas e a padaria da Margie tornou-se mais do que apenas um negócio. Era um lugar de partilha, um refúgio para almas cansadas. As pessoas vinham pelo pão, mas ficavam pelo calor humano que Margaret emanava. As pessoas costumavam dizer dela: quando Margaret conversa com você, você sai se sentindo mais leve mesmo sem bolo. A senhora Jenkins estava sempre tricotando num canto, oferecendo um sorriso a cada cliente. Às vezes ela dizia rindo: Eu te disse, minha querida, que o mundo estava esperando seu retorno. E Margaret respondeu: Sim, e graças a você eu acreditei. Certa noite, enquanto fechava a loja, ela olhou para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. Ela pensou em David. A mão dele que segurava a dela enquanto amassavam a massa juntos, ao seu riso, ao cheiro de café e farinha. Ela sussurrou baixinho: Vê, meu amor? Eu recomecei a viver. Por ti. Por nós. O vento soprou suavemente, como se em resposta. O sol de outono filtrava-se pelas cortinas, projetando reflexos dourados na parede. Era uma manhã comum, à primeira vista. Mas para Marta, era diferente. Aquele dia marcaria uma virada irreversível em sua vida. Ela havia se levantado mais cedo do que o habitual, sem despertador, sem qualquer pressão. No silêncio da casa, sentiu uma estranha serenidade. Seu coração, antes dormente, batia com uma nova energia. Vestiu um velho vestido azul, aquele que usava antes da depressão, antes de tudo desmoronar. Olhou-se no espelho e pela primeira vez em anos, reconheceu-se. Você ainda tem uma fogueira, Marta.
Ela está adormecida, mas ainda está acesa. Ela decidiu agir. Não para provar nada a ninguém. Lian, não para se redimir. Não. Ela queria ao vivo. Ela caminhou até a pequena escola comunitária do bairro, onde procuravam voluntários para ensinar leitura a crianças carentes. A ideia lhe ocorrerá enquanto folheava um jornal antigo no dia anterior. Não dormir a noite toda, com o coração palpitando de uma excitação que pensava já ter desaparecido há muito tempo. Ao entrar na sala de aula, os olhares curiosos das crianças a fizeram sorrir timidamente. Olá, meu nome é Marta. E hoje vamos descobrir algumas histórias. As crianças caíram na gargalhada, acolhendo-a com uma alegria desarmante. Em seus olhos brilhava algo que ela não via há muito tempo: reconhecimento, confiança. E naquele exato momento Marta soube que havia recuperado o fôlego. Nos dias que se seguiram ela sentiu-se renascida. Todas as manhãs preparava seus cadernos, seus livros, sua garrafa térmica de café. Voltou a rir, conversou com pessoas na rua, reconectou-se com a vida. Seu corpo, pesado por meses de inatividade, recuperou a leveza. Mas o mais chocante aconteceu numa tarde de domingo. Lian entrou em casa sem avisar. Encontrou a mãe debruçada sobre uma mesa, rodeada de crianças da vizinhança que tinham vindo aprender a ler. Risadas enchiam o ar e lápis de cor dançavam sobre o papel. Ele ficou paralisado por um instante, movendo-se involuntariamente. Ao vê-lo, Marta aproximou-se, enxugando as mãos no avental. Lian, você veio? Sim, eu só estava passando por aqui, disse ele sem jeito. Vejam, estes são meus alunos pequenos. Hoje estamos aprendendo as fábulas de Esopo. O jovem observou sua mãe, radiante e cheia de vida. Nada naquela mulher o fazia lembrar daquela que ele havia chamado de inútil. Seu coração afundou. Mãe, acho que te magoei. Sim, ela respondeu suavemente. Mas foi essa doença que me despertou. Então, obrigada. Eles se abraçaram por um longo tempo, sem dizer uma palavra. O silêncio dizia tudo: arrependimento, perdão e, acima de tudo, renascimento. Meses se passaram. Marta tornou-se uma figura local, inspirando outras mulheres a saírem da apatia. Ela deu palestras sobre resiliência, falou no rádio e até criou um pequeno clube de leitura para adultos. Seu filho, profundamente comovido por sua transformação, tornou-se seu maior admirador. Um dia, ele disse a ela com um sorriso: "Você não apenas come e dorme, mãe. Agora você nutre almas e desperta vidas." Marta caiu na gargalhada. Agora ela sabia que a dor não tinha sido um fim, mas um começo. E em seu coração, uma certeza ardia: nunca é tarde demais para se levantar. Última página do Diário de Marta. Houve uma época em que todos os meus dias eram iguais. A manhã tinha gosto de cansaço, a noite de vazio. Pensei que minha vida tivesse parado sem aviso prévio, como um relógio quebrado. Mas um dia, eu entendi que ainda estava vivo. Que sob os escombros dos meus silêncios, uma chama esperava para ser extinta. Lian tinha razão certa vez. Tudo o que eu fazia era comer e dormir. Não por preguiça, mas porque eu havia me perdido. O que ele não sabia era que um coração partido se cura lentamente nas sombras, longe de olhares curiosos. É preciso coragem para voltar a respirar, para se levantar quando já não se acredita em si mesmo. Hoje acordo todas as manhãs com um propósito. Eu me aproximo dessas crianças que estão aprendendo a ler e vejo em seus olhos a mesma luz que redescobri dentro de mim. A felicidade, aprendi, não faz barulho. Ela se instala suavemente em uma risada, na palavra de uma criança, em uma xícara de café quente ao amanhecer. Eu não sou mais a mulher que se deixou levar. Fui eu quem se levantou. E se um dia eu caísse novamente, saberia, a partir de agora, que a luz sempre retornará, contanto que a deixemos entrar. Marta Williams.